Uma das passagens mais interessantes para os judeus e para os cristãos é a passagem que nos narra a trajetória da saída do povo de Israel do Egito, onde ficaram por 400 anos. Interessante que do capítulo 7 ao capítulo 11 de Êxodo, Deus, através da sua palavra, nos mostra como ele operou, como ele fez através de Moisés para tirar o povo dali. E é interessante que Faraó, que tratava o povo de Israel com duro rigor, porque eles trabalhavam arduamente na fabricação de tijolos e sob o sol escaldante e sob o chicote dos egípcios, tendo apenas comida e algumas horas de sono. Vamos conhecer um pouquinho dessa narrativa de como Deus tira o povo de Israel do Egito. Será que Deus precisava fazer pressão sobre Faraó para tirar o seu povo daquele lugar? Será que Deus não tinha outros meios para fazer isso? Ou qual era a intenção, qual foi a intenção do Senhor de fazer tudo o que fez para tirar o povo do Egito? Vamos entender. No capítulo 7 de Êxodo, do versículo 14 e 15, nós podemos ver 14 e 15, eu quero ler aqui para você. 14 e 15 diz assim: Então o Senhor Deus disse a Moisés: o rei ou Faraó está teimando em não deixar ir o povo. Vá procurá-lo amanhã cedo, quando ele for até o rio Nilo. Pegue o bastão que virou serpente e espere o rei na beira do rio. Interessante que antes disso, Deus já tinha feito com que a água do rio Nilo, que era a fonte de abastecimento de alimento do Egito, simbolizava a própria vida do Egito, o rio Nilo, Deus faz com que ele se transforme em sangue, todos os peixes morrem e há um mau cheiro incontrolável. E é interessante também que os magos do Egito, que tinham muitos feiticeiros, muitos magos, eles fizeram a mesma coisa. Então, dá-se a entender que havia uma disputa de poderes, ou seja, Deus não era tão Deus porque outros feiticeiros do Egito também faziam feitos que Moisés estava fazendo sobre a ordem de Deus. E nós podemos notar algo interessante aqui. O homem não acredita em Deus. Aquele que não acredita em Deus, normalmente ele acredita em si mesmo, ou acredita em outras forças que não sejam Deus. E Deus então vai multiplicando o seu poder, porque no capítulo 8, Deus envia rãs sobre o Egito. E no capítulo 8, verso 20, Deus envia moscas. Êxodo 19, verso 1 a 7, nos fala que Deus faz com que os animais morram no Egito. E, sequentemente, eles são acometidos também de tumores, chuvas de pedra no capítulo 9, gafanhotos, um enxame. Gafanhoto, a chamada locusta, ela é tão devastadora por onde passa que ela vai destruindo toda a vegetação, toda a plantação, e às vezes a nuvem é tão espessa que ela impede inclusive a entrada do sol naquele lugar. Isso dá para entender um pouquinho, ter uma noção mínima do que representava essas pragas ali no Egito. E depois no capítulo 10, o verso de 21 a 29, Deus manda uma escuridão, trevas total sobre o Egito. Tudo isso com o propósito de fazer com que o coração de Faraó, que o próprio Deus havia endurecido, e aqui é uma pergunta importante: por que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque Deus queria provar que ele era Deus. O propósito de Deus é saber que as pessoas, é fazer com que as pessoas saibam que ele é Deus, que ele é digno de confiança, que ele sabe o que está fazendo, que por mais que seja a situação contrária que uma pessoa possa estar experimentando, Deus pode ser a luz desse caminho escuro. E Deus então traz escuridão, e no
capítulo 11 de Êxodo, Deus traz então a principal e trágica situação, que é a morte dos primogênitos, fazendo então com que o povo de Israel entre em casa, cerre as portas, não sem antes passar o sangue de um cordeiro imolado nos umbrais da porta, porque ali a morte não poderia entrar. Deus não precisava fazer tudo isso com o faraó para tirar o povo. Mas o propósito de Deus, nós encontramos no capítulo 12, o verso 12 de Êxodo, que diz assim: nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Aqui mostra porque Deus fez tudo isso. Deus tinha em mente mostrar para o Egito e para Faraó quem era Deus de verdade, não era Faraó. E tampouco os feiticeiros e outros deuses que os egípcios adoravam. E as nações que recebessem essa informação da manifestação da glória e do poder de Deus, eles temeriam, como de fato aconteceu. Porque mais na frente, na sequência, nós veremos que o coração de muitas nações se derreteram quando eles tomaram conhecimento daquilo que Deus havia feito no Egito. E eles passaram a respeitar o povo de Israel por ter o Deus que eles tinham. Eu quero que a gente pense nisso e possamos refletir nisso, que o único e verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas, é o Deus de Israel, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto judeu como cristão, que se dizem cristão, ou muçulmanos, ou qualquer budista, shintoísta, ou qualquer outroísta que porventura exista, se ele não se dobrar diante do senhorio do Filho de Deus, enviado por Deus, ele não poderá ter a salvação. Ele não poderá entender o quanto o amor de Deus está presente para ele. Eu gostaria que você pensasse nisso. Nenhuma dificuldade é grande demais que nós não possamos ser assistidos por Deus. Afinal, ele mostrou no passado quem ele era para Faraó. Faraó teve o seu fim no fundo do mar, quando tentou atravessar atrás do povo de Israel. Não é interessante que eu e você tenhamos o mesmo fim de Faraó? Nós podemos crer nesse Deus que abriu o mar e sair do outro lado. Deus seja com você e sua família. Eu sou o pastor Aloísio Silva. Um bom dia.